Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Um homem desaparece misteriosamente diante de várias testemunhas. Uma mulher dirige diretamente para uma versão distorcida de sua cidade natal. Um estudante universitário acorda a 700 milhas de distância do local onde desapareceu, sem nenhuma memória de como chegou lá. Esses são alguns dos casos mais perturbadores de pessoas que desapareceram e retornaram de uma realidade diferente. Caso David Lang. Em 1880, algo muito estranho aconteceu. Um fazendeiro chamado David Lang supostamente desapareceu no ar enquanto caminhava por um campo em sua propriedade perto de Gallatin, Tennessee. O mais impressionante é que havia várias testemunhas: sua esposa, seus 2 filhos e 2 visitantes que chegavam em uma charrete puxada por cavalos. Eles afirmaram que Lang estava no meio do pasto quando simplesmente desapareceu. Não houve um flash de luz, ele não tropeçou, não foi para trás de uma árvore. Ele estava lá um segundo e no instante seguinte não estava mais. O grupo correu até o local, esperando encontrar um buraco, um sumidouro ou algum tipo de armadilha no chão. Mas o solo estava intacto. A área foi vasculhada por dias, com a ajuda dos vizinhos, mas nenhum sinal de Lang foi encontrado. A única coisa que mudou foi a grama onde ele desapareceu. Ela começou a murchar, tornando-se amarelada e quebradiça. Durante anos, nada mais cresceu naquele lugar. Meses depois, algo ainda mais misterioso aconteceu. A filha de Lang brincava no campo, procurando trevos de 4 folhas, quando ouviu uma voz chamando por ajuda. Parecia fraca, distante, como se viesse do subsolo ou de trás de uma parede invisível. O fenômeno se repetiu algumas vezes, mas sempre que verificavam o local, não havia nada ali. Com o tempo, até mesmo a voz desapareceu. O caso ficou bastante conhecido na época e chegou a ser publicado em jornais. Os nomes, lugares e detalhes eram consistentes com registros públicos. Teria sido uma história fabricada? Talvez. Mas todas as testemunhas daquele dia juraram que o impossível realmente aconteceu. O caso de Carol Chase McElhenney. Em 2006, Carol Chase McElhenney estava dirigindo pelo condado de Riverside, Califórnia, voltando para casa após participar de uma exposição de cães. Ao passar por sua antiga cidade natal, Riverside, decidiu fazer um desvio para revisitar os lugares onde cresceu. Fazia anos desde sua última visita, e ela estava curiosa para ver como a cidade havia mudado. Mas algo estava errado. Os nomes das ruas estavam corretos, o layout da cidade parecia familiar, mas sua casa de infância simplesmente não existia mais. Não só isso. Todas as casas ao redor eram completamente diferentes, como se o bairro inteiro tivesse sido apagado e substituído por prédios desconhecidos. Confusa, Carol tentou encontrar a casa de sua avó, mas ela também não estava onde deveria estar. A escola onde estudou havia sumido, e até mesmo o cemitério onde seus familiares estavam enterrados parecia diferente. As lápides não eram as mesmas, e todo o lugar parecia errado. Como se fosse uma versão distorcida de sua cidade natal, um sonho estranho no qual nada se encaixava completamente. Assustada, Carol decidiu ir embora. Foram necessários anos até que ela reunisse coragem para voltar a Riverside. Mas dessa vez, tudo estava normal. A casa de sua avó estava lá. Sua casa de infância também. A escola, o cemitério, tudo era exatamente como sempre foi. O que aconteceu naquele dia? Carol estava completamente sóbria, não estava cansada e não tomava nenhuma medicação. Ela sabia o que tinha visto e o que não viu. Por algumas horas estranhas, ela acredita ter entrado em uma versão alternativa de sua cidade natal, um lugar parecido com o dela, mas não exatamente o mesmo. Steven Kubacki, um estudante de 23 anos, desapareceu enquanto esquiava perto do lago Michigan. Suas pegadas iam até o gelo, mas não havia sinal de volta. Equipes de busca não encontraram nada, e ele foi dado como morto. 15 meses depois,
Steven acordou em um campo em Massachusetts, a 700 milhas de distância. Vestia roupas desconhecidas, carregava mapas que não lembrava de ter pegado e usava uma camiseta de uma maratona que não se recordava de ter corrido. Sua última memória era de estar no gelo no dia do desaparecimento. Sem ferimentos ou explicações, ele simplesmente voltou para casa. Até hoje, não lembra de nada e evita falar sobre o caso. Ele seguiu a vida, formou-se e tornou-se psicólogo clínico, mas seu desaparecimento continua sendo um dos mistérios mais estranhos já registrados. O caso Bruno Borges. Em março de 2017, Bruno Borges, um estudante de psicologia de 24 anos, desapareceu sem deixar rastros em Rio Branco, Brasil. Sua família estranhou quando percebeu que ele não levou celular, carteira ou qualquer item para uma fuga. Ao entrar em seu quarto trancado, descobriram algo surreal. O espaço havia sido transformado em um laboratório enigmático. As paredes estavam cobertas por textos criptografados. Havia 14 livros escritos em um código indecifrável e, no centro do cômodo, uma estátua gigante de Giordano Bruno, um filósofo do século XVI que acreditava em mundos infinitos e extraterrestres. O caso viralizou e internautas conseguiram decifrar parte dos escritos, que falavam sobre evolução humana e contato com seres superiores. Mas ninguém sabia onde Bruno estava. 5 meses depois, ele reapareceu em casa, descalço e sem revelar onde esteve. Alegou apenas que trabalhava em suas ideias. A polícia e sua família garantiram que ele estava mentalmente estável e sem uso de substâncias, mas o mistério sobre seu desaparecimento e seus escritos permanece sem explicação. O caso Victor Goddard. O oficial da Força Aérea Real, Victor Goddard, sobrevoou um aeródromo abandonado perto de Edimburgo, Escócia, e viu um local decadente, tomado por mato e edifícios em ruínas. Dias depois, ao refazer a rota, ele enfrentou uma tempestade repentina, mas, ao sair das nuvens, viu algo inexplicável. O aeródromo estava ativo, com aviões amarelos e mecânicos usando macacões azuis. Nenhum desses detalhes fazia sentido em 1935, pois as cores e modelos das aeronaves não existiam na RAF na época. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o aeródromo foi restaurado exatamente como Goddard havia descrito. Ele sempre manteve sua história e, até hoje, ninguém conseguiu explicar se ele teria visto o futuro. O caso de Lerina Garcia. Em 2008, a espanhola Lerina Garcia acordou sentindo que algo estava errado. Pequenos detalhes estavam diferentes. Seus lençóis, seu pijama. Ao chegar ao trabalho, percebeu que não estava mais no mesmo departamento. Tinha um cargo diferente e seus colegas e chefe haviam mudado. A confusão aumentou quando tentou contatar seu ex-namorado, com quem havia terminado meses antes, apenas para descobrir que, segundo ele, nunca haviam se separado. Já o homem com quem estava namorando recentemente parecia não existir. Seu número não funcionava e ninguém lembrava dele. Convencida de que acordou em uma realidade paralela ligeiramente diferente da sua, Lerina procurou médicos e psicólogos, mas nenhum exame indicou problemas. Até hoje, ela acredita que veio de outro lugar e está presa em uma dimensão alternativa. O caso do Cânion de Gadianton. Em maio de 1972, 4 estudantes da Southern Utah University pegaram um atalho pelo Cânion de Gadianton, perto da fronteira Utah-Nevada, por volta das 22 horas. De repente, a estrada mudou de asfalto para um cimento branco e a paisagem tornou-se estranha, com pinheiros imponentes e campos desconhecidos. Assustadas, decidiram pedir direções em uma taverna próxima. Mas antes que pudessem sair do carro, viram veículos bizarros, em forma de ovo, com rodas tipo triciclo e luzes brilhantes. Em pânico, fugiram pelo cânion, até que o cenário voltou ao normal. O carro caiu em um riacho, danificando 3 pneus. Pela manhã,
um policial chamado Victoria Lindquist encontrou marcas de pneus que terminavam abruptamente 600 pés dentro do deserto. Além disso, um dos calotões do carro nunca foi encontrado. Até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu. William Cantello e Hiram Maxim. No final do século XIX, William Cantello, um inventor britânico obcecado em criar uma arma de tiro automático, desapareceu misteriosamente após afirmar que venderia sua invenção. Cerca de 20 anos depois, o americano Hiram Maxim surgiu com uma invenção idêntica e tornou-se famoso. O mais estranho? Maxim era fisicamente muito parecido com Cantello, a ponto de os próprios filhos deste acreditarem que Maxim era seu pai desaparecido. A semelhança gerou tanto burburinho que Maxim abordou o assunto em sua autobiografia, negando qualquer conexão. Alguns acreditam que Cantello forjou seu desaparecimento e assumiu uma nova identidade. Outros teorizam algo ainda mais bizarro, que ambos trocaram de realidade, ficando presos na linha do tempo errada. O caso de Owen Parfitt. Em 1763, na pacata cidade de Shepton Mallet, Inglaterra, Owen Parfitt, um homem idoso, frágil e paralisado, desapareceu sem deixar rastros. Ele foi visto pela última vez sentado do lado de fora da casa de sua irmã, onde ela e um vizinho o ajudaram a se acomodar. Quando retornaram poucos minutos depois, encontraram apenas a cadeira vazia. Owen havia sumido. Não havia sinais de luta, nem testemunhas de sua partida. Rumores começaram a circular, alguns sugerindo que ele poderia ter fingido sua paralisia por anos e simplesmente fugido. No entanto, até hoje, seu desaparecimento permanece um mistério sem solução. O caso de Terry Joe Duperrault. Em 1961, Terry Joe Duperrault, de 11 anos, embarcou com sua família em um cruzeiro de uma semana nas Bahamas. O que deveria ser uma viagem dos sonhos se transformou em um pesadelo quando, certa noite, ela acordou com gritos e encontrou o convés do barco coberto de sangue. Sua mãe e seu irmão estavam mortos, e o capitão, Julian Harvey, era o único adulto restante. Harvey não disse nada a Terry Joe, apenas a observou. Ela voltou para baixo do convés aterrorizada, mas logo percebeu que o barco estava afundando. Conseguiu escapar para uma pequena balsa e passou quase 4 dias à deriva, enfrentando o sol escaldante e a desidratação, até ser resgatada por um cargueiro grego. Harvey, que havia sido encontrado antes em um bote salva-vidas, contou às autoridades que o barco afundou em um acidente e que todos os outros haviam morrido. No entanto, ao descobrir que Terry Joe havia sobrevivido, ele tirou a própria vida. Acredita-se que Harvey tenha assassinado a família de Terry Joe por dinheiro do seguro. No entanto, partes da história continuam um mistério, já que ela nunca revelou completamente o que viu naquela noite. Seu caso foi retratado no livro Orphan, Sozinha no Mar, que conta sua incrível história de sobrevivência.